Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. O pessoal que quiser acompanhar depois pela internet é só colocar no YouTube Transmutação Renato, aí aparece o canal, ou então você vai no QR Code aqui que já entra logo no canal, tá? Depois a gente vai colocar esse evangelho. Capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Eu não venho trazendo verdades, né? Eu venho trazendo reflexões, como o espiritismo é um misto de filosofia, ciência e religião, né? Então eu venho aqui para filosofar, né? Ou seja, para a gente conversar e pensar junto, partindo da origem da filosofia, né? Conhece a ti mesmo. Então a gente faz um evangelho e que muitas vezes a gente vai falando da gente, tentando se conhecer de modo que você, partindo de uma espécie de terapia de espelho, que é muito utilizado nos anônimos, que ao falarmos de nós, às vezes você possa se ver. Então é uma terapia de espelho. Então a gente vai reflexionando e você vai reflexionando também. Então, na minha compreensão, certo? Essa questão, o Kardec, né, essa questão do espiritismo, ele nasce no momento em que as ciências estão nascendo, né? Vocês sabem que havia, né, dentro da história da humanidade, havia uma época em que as pessoas acreditavam que tudo era Deus. Era um momento teológico, certo? No próprio direito se falava do justnaturalismo. Você tinha, por exemplo, que era tudo natural, que era de uma ordem divina. Então o rei, ele vinha de uma bênção divina, era um indicado de Deus, né? O Papa, tudo era assim, divino. Então, vem um outro momento em que, diante de todos esses conflitos, ressalvado engano, teve um momento histórico, filosófico chamado iluminismo, né, que as pessoas começam a questionar, não é isso? E esse questionamento no século 17, 16, 18, por aí, certo? A coisa vai pegando fôlego. Então eles questionam tudo, inclusive tem a Revolução Francesa que derruba os reis porque acredita no potencial humano e não nessa questão de que a pessoa veio porque Deus colocou. E depois disso começam a surgir as ciências como a gente entende. E Allan Kardec, que o nome dele não era Allan Kardec, o nome dele era Hippolyte Denisard Rivail. Ele era um professor de matemática, gramática e era contador. Já tinha livros publicados lá em Paris, ele é de Lyon. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, a rua que o Kardec nasceu, fui na rua dele, só que o canto onde ele nasceu, as enchentes passaram por cima. Tem a rua ainda, mas o canto mesmo não tem mais não. Então, ele lá de Lyon estudou, né, dentro da perspectiva lá na Suíça, em Verdun, estudou com Pestalozzi. Então ele traz uma perspectiva científica, ele era um cientista. Tinha produção científica e tal, e esse momento, 1857, que é onde nasce o Livro dos Espíritos, né, quando é publicado, é o mesmo ano que nasceu o realismo lá na França, com Madame Bovary do Gustave Flaubert. Então era também discutindo a questão da realidade para tirar dessa questão teológica. Então só que começou uma briga muito grande, entendeu? Antes era tudo Deus e nada era ciência, nem se falava de ciência, e depois tudo era ciência e nada era Deus. Aí ficou essa briga, surge inclusive uma corrente filosófica muito interessante, com uma pensadora chamada Helena Blavatsky, né? E eles trazem uma coisa chamada teosofia, que é exatamente tentar trazer a junção do aprendizado filosófico do passado e casar com a prática do dia a dia, ou seja, tentando dizer que ciência e religião não são coisas que são opostas, entende? Então não precisaria da rivalidade, você poderia aprender com o passado e com o presente. Então, dentro dessa perspectiva, você vai começando a entender que o espiritismo cai bem nesse momento em que as ciências estão surgindo, e o Kardec, como era um cientista, né? Por que ele botou o nome dele Kardec? Ele estava se escondendo? Não, porque como ele já era conhecido e era professor e tinha livros publicados como Hippolyte Denisard Rivail, para não confundir, numa mesa disseram que uma encarnação, o nome dele foi Allan Kardec. Então, quando saiu o Livro dos Espíritos, também que não é dele, porque o Allan Kardec, ele é o sistematizador,
ele fazia perguntas e sistematizava o estudo cientificamente e tal, e botava no texto, né? Fazia a pergunta, os espíritos respondiam, as pessoas psicografavam, então ele não achava que o livro era dele. Então ele sai um livro, tinha que ter um autor, o nome do autor, Allan Kardec. Então, na verdade, não é ele, né? Na verdade, o autor, dizem, né? Para a maioria dos espíritas, é o espírito de verdade. Tá? Muitos textos ditados por São Luís e tal, estão no contexto disso aí. Então, estou só querendo colocar aqui, o espiritismo foi uma linguagem que fala da existência de uma vida após a morte, tipo outras que já tinham surgido. Nada mais, nada menos. Não gosto, né? Já devem ter percebido, na minha linha de reflexão, eu não sou purista. Entende? Já até reclamaram, né? Por que o Renato não vem falando só dos textos do Chico Xavier? Eu não sou purista. Purista é isso, entendeu? Seria só citar a obra do Kardec, mas não é, ela é inserida num contexto religioso, moral. Então, na compreensão, o que ele está falando isso? Que é o capítulo bons espíritas. Então não é questão de ser bom ou não ser bom espírito, é ser uma boa pessoa. Tanto faz se é espírita, se é católico, se é ateu. Eu é que não consigo, logicamente, entender a lógica de não existir um Deus, um Criador. Eu não consigo entender. Mas se a pessoa é ateu, e aí de novo é uma boa pessoa, ou se esforça para ser boa, tanto faz se ela é espírita. Eu, por exemplo, eu venho para cá, de domingo eu vou para a Igreja Batista, pela manhã, à tarde vou falar no centro espírita, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu lembro que o Severino Celestino, ele ia para a Igreja Católica, aí morria de vergonha, porque depois ia para o centro espírita. Eu não tenho vergonha, agora eu não vou chegar na igreja evangélica e falar, eu não estou para incomodar, entende? Isso é uma questão muito particular minha. Mas aqui eu digo, aqui é aberto, e lá eu fico calado. Eu também sou pastor, entendeu? Então não precisa estar falando disso. E quando as pessoas questionam, eu vou lá como Paulo, ver tudo e retende o que é bom. Essa é a minha questão. Então eu quero só explicar, com essa parte histórica inicial, que o Espiritismo, na minha compreensão, de novo, não estou trazendo verdade, e respeito quem pensa diferente, acho que a grande ideia é você ser provocado a fazer a sua reflexão, é isso, ele é uma forma mais que Deus, por meio da espiritualidade, trabalhou para tentar mostrar o caminho, que os chineses chamam Tao, né? O caminho da evolução espiritual para as pessoas. Então tem gente que entende na igreja evangélica no modo pentecostal, com línguas. Tem gente que é batista, não aceita falar em língua. Tem gente que é católico, que aceita rituais. Tem gente que entende isso por meio dos deuses, orixás, pretos velhos. Tem gente que entende isso pelas questões indianas. Eu fui estudar os textos indianos. Achei fantástico, porque eu descobri que uma vez eu vi um palestrante que eu admiro, ele falando que aquilo não tinha nada a ver, mas eu comecei a ler na origem e eu achei que tinha a ver. Acho que até a palestra do Haroldo Dutra Dias. Não, que aquilo ali, bom, respeito, mas eu achei que tem a ver, porque eu fui ler o Mahabharata, eu fui ler o Ramayana no original, eu comecei a ver que os indianos entendem que só tem um Deus só. Só que na origem ele se distribui em três vertentes. Três vertentes é o seguinte: é o Deus que cria, Brahma, o Deus que mantém, Krishna ou Narayana, e o que transforma, a feição que é Shiva, Shankara, é o que mata, é o que transforma. Até tem uma discussão, né? Aí se criando todo um panteão, uma mitologia, né? Quem é mais poderoso? Se é Brahma que cria ou se é Shiva que mata? Então assim, no final é um só que ele tem várias faces. Brahma tem vários rostos, porque o Criador cria coisas diferentes. Krishna, sempre que o mundo está bagunçado, como Cristo, né, ele desce e ele reencarna para vir reorganizar o mundo. Hã? Então nem vê de quem é que está falando. Quem falou?
Ah, porque ela fala no macho lábio, eu procurando. Eu sempre acho que ele está entre nós. É tão interessante a questão da ubiquidade, entende? Que Krishna está encarnado e ao mesmo tempo está no céu. É a coisa de Deus, entende? Não é como nós. Ele pode estar em todo lugar, todo o tempo. No Espiritismo teve uma época que houve essa discussão, o Holstein diz, né, que era que Cristo não veio encarnado. Uns questionavam isso. Eu acho que tudo isso é secundário. Eu acho que o que é real é esse evangelho. É como a gente buscar o caminho para a gente ser bom. É o resto. Ai, que lindo, olha, o cara falou de história, falou, sabe, isso é besteira. Isso é besteira. Eu achei necessário na minha caminhada ir atrás e fui vendo, fui olhar, fui lá onde o Kardec morreu, fui lá onde o Kardec nasceu, eu fui lá onde o Chico Xavier morou, onde ele nasceu, onde ele morreu, no túmulo. Eu achei aquela necessidade, fui lá no Divaldo, eu fui ler, eu fui olhar. A minha necessidade espírita é meio assim, ele é meio curioso de ler e de procurar. Mas no final, quando a gente espreme, o que importa é o que é que há de reforma íntimo. O que é que há de encontrarmos de defeito, que a gente entende como defeito, que a gente tem que melhorar. E aí é que é a discussão. Não se comprazer mais com os erros. Mas para isso é preciso que a gente enxergue os erros. Hoje eu estava conversando há pouco com uma pessoa que ela passou meia hora falando dos meus defeitos. E eu, aí eu fui explicar. Aí eu disse, mas agora é o seguinte, eu queria ouvir os teus defeitos. A pessoa se tranquila. Sempre é assim, quando eu digo, agora eu quero ouvir os teus. Porque se a pessoa tem dificuldade de identificar os próprios erros, como é que vai corrigir? Corrigir o quê? Se está tudo certo. Então o caminho de Anônimos, por exemplo, nessa questão de tentar ser bom, até falei o evangelho passado que eu não gostava da ideia de perfeição, eu preferia a ideia do aperfeiçoamento, né? Que é constante a cada 24 horas, um passo de cada vez, com honestidade absoluta conosco e com Deus, e assim vamos descobrindo. Mas é preciso que haja uma identificação dos defeitos para que eu possa corrigir. E aí a frase fantástica, né, que eu vi o contexto, né? Quando eu tive na casa do Chico Xavier, tinha um quadro, até trouxe um quadrozinho assim de azulejo. Aí tinha essa frase, que eu não tinha visto em livro, eu vi nesse quadro, acho que ainda tem esse quadro. Ele dizia, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E acho que esse aqui é o ponto. Que não é fácil. Não é fácil. Quando eu assim, que eu digo, me tornei espírita, que eu acho, no meu modo de compreender com as minhas limitações, é a forma que eu acho que melhor explica as coisas. Eu acho, até hoje, tudo que eu já ouvi, o Espiritismo para mim é o que entra melhor. É por isso que eu acho que foi necessário ver também o Espiritismo, mesmo tendo várias outras religiões. Por quê? Porque tinha alguns grupos de pessoas que iam entender melhor a palavra daquele jeito. Eu acho que eu sou desse. Por enquanto. Então, quando eu conheci isso aqui, foi assim, a minha irmã conheceu o Espiritismo lá em São Paulo. E ela via que eu gostava de ler, estava começando a gostar de ler, e me mandou uma caixa de livros espíritas. Mandou os 5 livros do Kardec e algum livro do Chico Xavier. Eu fui tentar logo o livro dos espíritos, achei chatíssimo. Não, eu tentando fazer na marra aquilo ali e não consegui. E a minha irmã engravidou a outra e começou a ler. E leu os livros tudinho da caixa. E leu há 2000 anos. Depois eu... essa caixa aí fui e peguei o há 2000 anos. Quando eu li o há 2000 anos, eu achei muito forte. E achei muito dolorido para mim. Porque na história lá, né, o Publius Lentulus, ele amava a esposa o amava, e ele acaba desprezando a esposa porque ele foi enganado, como se ela tivesse traído ele com o Pilatos. E levou mais de 10 anos, né, isolando a esposa, e depois, quando ele descobriu que aquilo era mentira, e que ela passou aqueles 10 anos ainda
preservando tudo, ela ainda andava com o pingente que ele tinha dado a ela de casamento. Naquela noite, ela tendo recebido tanto desprezo, ela acabou. A única amiga que ela tinha era a doméstica, e ela deu as roupas dela, que os nobres, os patrícios usavam roupas pálios, né? A coberta vermelha e tal. Então, quem era do povo não tinha aquelas roupas. Então, ela se converteu ao cristianismo e estava indo cultuar o Cristo nas catacumbas, porque era proibido. Então, ela ia com a empregada para as catacumbas. Quando chegou lá, Nero, para fazer uma surpresa para o Senado, estava aprendendo tudo que era cristão, e no outro dia ele ia levar para os leões devorar o povo. E ela foi. Quando chegou lá, foi presa. Quando foi presa, ela com a doméstica disse, ela disse, na hora que um guarda visse que ela era uma patrícia, não ia prender ela. Ela mandou a empregada tirar a roupa e vestir a roupa dela. Ela disse, não, senhora. Eu disse, não, eu sei, eles vão liberar. Aí disse, mas senhora, a senhora vai morrer e tal. Eu já estou morta. Eu estou morta há 10 anos. Ela perdeu o filho, foi sequestrado. O pai dela fez a cabeça da filha contra ela, alienação parental, dizendo que ela não prestava. E ele mesmo isolou ela, e a única vida que ela tinha era rezar a Cristo e a doméstica. Então ela disse, você me deu tudo, a única forma que eu tenho de te compensar agora, que eu não tenho vida e você tem, é te dando vida. Pega a minha roupa que tu vai ser liberta. A identidade era a roupa. E a doméstica, contra a vontade, vestiu a roupa, porque ela disse, é uma ordem. Aí ela vestiu. Quando o soldado viu, uma de vermelho, sai, ela saiu. E no outro dia, né, à noite, naquela mesma noite, a mulher que tinha criado toda aquela fofoca mentirosa, perto de morrer, sentiu aquele remorso e queria dizer para ele a verdade, que era tudo era uma trama, que a mulher dele era direita. Aí ele, como ele era um senador muito vaidoso, ele pensou, ele foi lá falar com ela e viu ela estava rezando de joelho, com a luz acesa. Sempre ele passava, ela estava com a velhinha lá de joelho rezando. Ele pensou, não vou falar não, amanhã o imperador vai fazer uma homenagem aos senadores, eu faço a homenagem, aí eu digo, o que ele me der, eu boto os pés dela e peço perdão para ser uma coisa para todo mundo ver. Só que naquela noite, depois daquela foi presa. Então quando ele chegou no horário, não via a mulher, não via. O horário chegou dele ir lá para o Coliseu. Quando foi para o Coliseu, quando chegou lá, teve um espetáculo. Ele disse que sentia uma dor, uma coisa, né? Os leões comendo as pessoas, ele não negava, mas disse que sentia uma coisa diferente. Aí quando chegou em casa, mas cadê essa mulher? Aí quando viu a doméstica com a roupa dela, aí foi brigar. Aí ela foi explicar o que aconteceu. Aí ele ficou arrasado. Quer dizer, ela foi devorada, ele viu sem saber, ela estava no meio da multidão. E aí me doeu demais, sabe por quê? Porque eu pensei, se fosse eu, naquele contexto, eu tinha feito a mesma coisa. Então é muito chocante, entende? Quando você acha que você é bom, que você é inteligente, que você é racional, você é capaz de destruir o que você tem de melhor na sua vida por orgulho. Bárbara, Marcelo, Helena, Anne Michele e Isalvi. E foi extremamente chocante porque na minha cabeça até hoje eu sabia, naquele contexto eu faria o que ele fez. Né? Quem lê o livro depois você vai ver o contexto que ficou. As aparências literalmente enganam, né? Foi uma aparência enganosa, forjada, ele caiu. Esse aí é uma das encarnações de Emmanuel, né? É. Exatamente. É fantástico. Todos os 4. Eu li os 4. Muito bons. E tem em rádio novela. Muito bom. Você pode ouvir a rádio novela. Não é audiolivro, é rádio novela. Encenado. Tem no YouTube gratuito. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São 4 encarnações. Então aquilo, gente, foi extremamente impactante na questão de ser bom, entende? Porque eu vi que eu não era.
Não era. E até então, ó, tinha nada, tem o que de espiritismo nisso aí? Nada. Mas foi um livro, uma história que me botou de joelhos. Eu fiquei extremamente chocado nesse dia. Extremamente chocado. Porque de toda forma que eu imaginava, digamos, que a minha cabeça fosse imaginar em universos paralelos, se eu estivesse na situação dele, eu dizia, fazia do mesmo jeito. Fazia do mesmo jeito. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. Então, onde é que estão vendo esse tipo de coisa? Onde escreveram esse livro? Quem escreveu? Chico Xavier, Espiritismo. Vou lá, conhecer. Então, essa é uma das jornadas que nós todos temos que fazer. Deus está provocando a gente todo dia para ver os nossos próprios defeitos. É difícil, porque a gente é educado a mentir, a mostrar o que a gente acha que o povo acha que é bom. Então eu achei um momento de grande lucidez na minha vida. Foi um momento muito determinante. E é o que diz no livro, né? Quando Jesus aparece para Públio Lentulus, ele diz assim: eis um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer se você vai me seguir agora ou daqui mais para frente. E ele não quis. Ele foi querer encarnações depois. Então é a questão, né? Todo dia você está recebendo o chamado. Agora eu acabei de ler a vida de Napoleão Bonaparte. Dói do mesmo jeito, que eu fico pensando em várias situações. O pior do Napoleão eu teria sido, não é? E isso é assim. Entende? A pessoa diz assim: ei, tudo isso aqui eu já pensei. Uma época eu via que as pessoas só podiam andar no centro de branco. Aí eu vi que era um livro de diálogo com as sombras, que as pessoas seguiam muito a época e tudo. Aí quando eu comecei a estudar e visitar e tudo, eu vi que o Allan Kardec só andava de preto. Eu nunca vi o Allan Kardec de blusa branca. Vocês viram? Isso se cria as coisas, entende? Que o branco é mais importante do que o preto, quando o codificador usa preto. E o que adianta se eu venho de branco, se por dentro eu tenho essas coisas, entende? Que eu ainda leio e vejo que se eu tivesse naquela situação, eu ia agir daquela forma. O branco não vai evitar que eu faça isso. Daí os anônimos, a procura de estar se enxergando, de vir, de falar, de pensar, de meditar, todo dia, entende? E ao mesmo tempo não é ser besta, não, é saber fazer cercas, botar limites para si e para os outros. As pessoas vão dizer que você é isso, vão falar de você. Sim, o que importa é a minha relação comigo e com Deus em primeiro lugar. É o que ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me descobrir para me amar, para que eu não tome certas atitudes, inclusive no nível de chegar para alguém, por mais que a pessoa se ache isso, aquilo, outro, e dizer: com você não dá. Fazer cerca, fazer limite. Do mesmo jeito dos anônimos, um cara que ele tem problema com álcool, ele tem que evitar pessoas, ambientes e situações, além de evitar o álcool. Então certas áreas eu não quero, entende? Então eu já vi muitas decisões, não sei amanhã, por hoje, diante dessas coisas. Há algum tempo eu descobri essa pessoa assim: Renato, você devia ser político. Mas que bom que eu comecei a identificar vários problemas, talvez seja coisa de outras encarnações. E eu pensei o quê? Cara, isso, eu não tenho maturidade para isso. É aí. É esse momento, entende? De algumas coisas você olhar e dizer: isso aqui eu não posso. Mas não quer dizer que você está morto. Você pode ter outras coisas para você fazer, entendeu?
Mas certas coisas você vê, olha, isso aqui eu ainda não tenho maturidade. Não dá. Não dá. Eu acho que o caminho do bom espírito, de novo, é ser uma boa pessoa, tentar estar em aperfeiçoamento, em restauração constante a cada 24 horas, e se enxergando, e procurando, e pelejando. Muitas vezes a gente vai ver, como disse Paulo, né? Ele sabia o que era certo e fazia o que era errado. Ele diz isso. O espírito imperfeito, dizem os espíritos, que é esse. Ele sabe o que é o certo e faz o errado. Mas só que aqui eu não me comprazo em fazer o errado. Eu vou continuar me esforçando para acertar. Até dar certo. Até dar certo. E de novo, no meu estágio evolutivo espiritual, a solução minha para muitas coisas tem sido o quê? Me afastar. Literalmente. Muitas coisas eu digo, olha, com relação a isso aqui eu não tenho poder, entende? Então não falo, eu não posso. Certas coisas eu estou no nível assim, isso aqui eu não vou, não posso. Não dá para mim. Eu acho assim que você reconhecer é um grande passo, né? E você saber que aquilo ali, aquela prova, aí você ainda não está pronto para ela, é muito importante. Eu achava antes que eu era capaz de tudo. Quando eu comecei a estudar sobre anônimos, eu descobri que é uma grande fortaleza quando a gente sabe o que não pode. Quando eu caí, eu comprei o patinete, quando eu caí, eu refleti aqui várias vezes se eu deveria voltar a andar nele ou não. E eu resolvi voltar, mas voltar todo equipado. É calça, parece uma fantasia, mas é aquilo. É aquilo. E a mesma coisa, achei que posso ter um patinete, mas acho que não posso ter uma moto. Não, acho que não posso. Nesta encarnação, acho que eu não posso. Até porque, como eu disse, ficou muito na minha cabeça desde criança que a minha mãe disse assim: quem anda de moto ou morre ou fica aleijado. Não quer dizer, ela disse isso pra mim, entende? Mas então, quer dizer, eu achei que o patinete já é uma ousadia. Mas tô nele. Aí por isso que eu estou te falando, em tese, e eu acho que isso é uma mensagem. Então eu não vou. Fico deixando meu patinete agora com a roupa de quem está andando uma 1.200. Tudo pode, entende? Mas tem avisos que às vezes eu sinto que vem para você. Eu achei que esse aviso ela veio disso para mim, é meu. Concorda? Entende o que eu estou te falando? Ó? A espiritualidade é isso que eu estou querendo te dizer. Às vezes a intuição, alguém te diz e você pode levar aquilo a sério. Eu levei, tenho levado. Então se você pegou aquilo para você... Eu não quero, ponto. Mas o patinete refletir, então acho que ainda posso. Aí se você pode ter uma labirintite e tal, você cai andando aí, não, eu não posso. Por enquanto a bicicleta eu posso. Fantástico o que você está dizendo, entendeu? Eu achava isso. E hoje, eu não me acho medroso. As pessoas acham que eu sou muito, né, mais à frente. Você pode tudo, mas nem tudo convém, né? Eu já acho que eu não posso mais tudo. Isso é muito bom, é isso que eu estou querendo te dizer. Quando eu estou falando dessas situações. Muito legal a sua colocação. Eu comecei a refletir que eu não posso tudo. Entende? Nas minhas adicções, como se fala de anônimos, muitas coisas eu não posso. Mas entenda, tudo está aqui. Mas de novo, qual é o teu nível espiritual para enfrentar? Quantos jovens hoje não estão entrando na droga porque acham que depois pode sair? Ou que ele não vai ficar viciado? E o que eu escuto em anônimos não é isso. O que eu vejo por aí não é isso. Eu vejo a pessoa chorar querendo sair e não consegue. Não podia tudo. Então eu digo para mim, você pega o que você quiser. É mentira. Isso é mentira. Eu só posso o que Deus permite. Deus pode tudo, eu não. Eu não. Quanto tempo eu escutava do marxismo, você é o senhor da sua história. Não é, quem manda na minha história é Deus, só acontece que Deus quiser.
Eu vou tentando aqui, projetando, mas se Deus não quiser, se Ele não quiser, eu mudo. Porque a vontade é dele, não é minha. Eu não posso tudo. Entende? Respeito quem pensa. Isso eu já fiz. Não foi bom. Eu vi pessoas, independente de amor e sexo, que achavam que pode tudo. Só que vai crescendo, vai fazendo, faz com um, faz com dois, faz com três, faz com bicho, faz com não sei o que, e aquilo não para nunca. Entende? Mesmo que a pessoa não adoeça, ela destrói a vida dela, porque ela achava que ela podia tudo. Não, mas a minha pergunta para mim, entende? Eu me coloco isso, eu não posso. Vou te dizer, eu não posso com droga, eu não posso com álcool, eu não posso me entregar à comida à vontade, eu não posso me entregar a tudo que a minha cabeça quiser fazer de sexo. Eu já trilhei esses caminhos, eu sei que eu não posso. Entendeu? Rosalinda, Mari e Evelyn. Aí, só para a gente encerrar o evangelho, né? Mas de novo, tá vendo? Isso é uma reflexão. Cada um vai puxando a sua. Eu tenho descoberto limites. Por isso que eu comecei desde o começo daqui, né? Tem coisas, agora eu posso muita coisa. Sempre que Deus vê que eu posso, tem outros caminhos. É isso que eu tenho aprendido, entende? Quando eu digo eu não posso fazer isso, por exemplo, eu bebi por 25 anos. Só por hoje tem 8 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. E eu descobri uma nova maneira de viver. Entende? Eu tive síndrome do pânico e no meu momento mais difícil eu resolvi estudar para concurso de SAMU e fui fazer um curso de ACH e eu nadava lá na beira-mar, em alto mar, me deu uma crise de pânico e eu falei para mim, chamei Deus e disse, eu posso, eu consigo, eu vou vencer isso. Isso. E eu fui fazer tudo aquilo que eu mais tinha medo. No meu caso, né? E eu superei. Pronto, mas eu te pergunto, você não, como você disse, você chamou Deus, não é a permissão de Deus? Mas eu te pergunto, você mexe com saúde. Você acha que uma pessoa é capaz para droga? Do mesmo jeito que você conseguiu nadar, você acha que uma pessoa pode usar a droga que quiser e dando vazão à mente e ela não entra num labirinto e fica presa? A minha ex-cunhada, ela passou vários anos morando na rua, Isso. usando crack na latinha, e hoje ela é uma excelente cozinheira. Ela largou e faz culinária. Mas ela largou como? Ela não tem nenhum apoio, não tem nenhum tratamento. É isso que eu estou lhe falando. E eu te pergunto, e como é que é a continuidade do tratamento? Ela deu vazão ainda? Ou ela teve que se afastar? Tá vendo a pergunta? É isso que eu estou dizendo. Pelo menos os anônimos que eu conheço, gente que fez isso, evita pessoas em ambientes e situações, porque sabe que não pode. Exatamente, a pessoa se saiu quando disse eu não posso. Conta isso aqui, eu não aguento. Então o limite, é isso que eu estou querendo. Foi fantástico, entendeu? Entendeu? Você saiu lá de novo, mas para sair você teve que dizer que aquilo ali você não tinha força para aquilo. Você tinha que se afastar daquilo. Entende? Tem muita gente que não sai do alcoolismo e da drogadição porque ainda acha que pode administrar, porque acha que pode. E no dia que ele diz assim, eu não posso com cachaça, compadre. Aí o cara se afasta e se afasta, aí ele melhora. Mas se ele dissesse que pode, ele não vai deixar. E é a mesma coisa, eu vi gente com 400 quilos. Se você tem uma compulsão por comida, se você de novo, ou você diz eu não posso certas coisas, se você não disser que você não pode, minha amiga. É o que eu estou lhe mostrando. Mas por que você cortou? De novo, porque você percebeu que você não pode, porque na hora que você pega, você gosta tanto, te dá tanto prazer que você não para. A tua saída foi ver o limite e cortar. Então você não pode tudo. Mas te digo, eu passei muito tempo dizendo, eu posso tudo. E tem sido muito bom para mim quando eu digo, não, eu posso o que Deus permite e certas coisas eu não posso. E não vou.
E digo para qualquer um, quando tu vê droga, mas não vai, porque vai chegar um momento que ou aquilo vai acabar contigo, ou se você tiver sorte, você vai conseguir fazer o que eu estou te dizendo agora, se afastar. Mas dizendo que pode, que domina, que controla, bicho, é difícil você sair quando você acha que pode. Mas você disse que não podia. Concorda? Disse, não posso. Se pode, dá continuidade, não tem controle. Os anônimos são para isso. A pessoa só dá o primeiro passo quando ela descobre que como é o primeiro passo de reconheça a minha impotência frente ao alvo e que a minha vida ficou ingovernável, eu não posso. Se você não entender isso, não adianta você ir para milhares de reuniões. Agora você vai para milhares de reuniões, quem vai escutar alguma partilha que você vai entender isso que eu estou dizendo, entendeu? Que você não pode tudo. Se for tomar uma gota achando que eu vou ter controle, nunca mais. Não é isso? É o que eu vejo. Eu vejo um monte de cara que ele foi só beber, aí voltou, entrou na adicção da droga. Ele tem que saber, eu não posso. Tem que admitir. Entendeu agora? Então assim, eu posso tudo que Deus quer, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu dizer, eu por mim que eu posso tudo, tá doido? Você viu aí, né? Você pode tudo, pode não. Eu não posso. 23 anos. Eu vejo, cai e nem volta. Entendeu? Você entendeu aí, ó? Tem certos discursos que estão pregados na cabeça da gente que vão acabar com a vida da gente. Entendeu? Esse discursozinho diz assim, eu posso tudo. Cuidado. Passa numa sala de anônimo e escuta gente que achou que podia tudo. Isso com droga, com sexo, com álcool, com comida para tu ver. Não? É aí, ó. Você não pode. Mas eu fiz você, no que Deus te permitiu. Mas você vai ver que tem coisas, não sei se é certo ou se é errado, que você não tem controle, que vai destruir você. Antes de te matar, vai te desmoralizar. E o pior, você quando estiver no meio do negócio, todo mundo é errado e você é o certo. O cara está trabalhando com você, não quer mais trabalhar, se acha que é rico, que é bichão, aí ele bota que ele é que é o bom, que o ruim é você. Você trabalhando, estudando, se esforçando, e o cara passeando e frescando e fala de você, que ele não enxerga. E perde família, mas se acha bonito, se acha bonita. Não é assim não, vai para uma academia, vai malhar, vai bota a cabelo, bota tatuagem, não é assim não. Como hoje, um homem com 70 anos, o vídeo viralizou, porque ele estava lá, aí quem tem medo de ficar velho, eu tenho 70 anos, não ficar velho, então é curtindo. Sim, menino, vai parar por aí a tua velhice? Um momento, velhice é isso mesmo, não é simples não. Não adianta querer simplificar. Então, só para a gente encerrar o evangelho, é interessante, foi muito rico, achei, né? Porque a menina falou a frase que, cara, eu tentei fazer tudo. Uma época da minha vida eu achei que era assim, viver é curtir. E eu tive a capacidade financeira, física, de fazer o que eu quis. E isso estava me levando para a destruição, entendeu? Até o dia que eu disse, eu achava, eu posso fazer tudo, tenho direito, mereço. Até o dia de eu dizer, isso é o que eu não posso, isso que eu não posso, que eu não posso. Mas graças a Deus, é como quem disse, se tem 10 pessoas que não se dão com você, o mundo tem 6 milhões, outras vão se dar. Tem coisas que eu não posso, mas tem milhões de outras coisas que eu posso. E quando você admitiu que não podia, foi libertador, não foi não? Tá. De novo, o problema é, é um passo de cada vez. Todo dia de novo. Todo dia eu tenho que dizer as coisas que eu não posso.
Eu não aceitava. Te digo, quando eu estava na minha ativa, tudo, eu já conheci o espiritismo. Aí o Chico Xavier dizia assim: meu filho, eu sou que nem um cachorro amarrado. Falar assim, eu só faço o que Deus manda. Eu achava aquilo repugnante. Não entrava bem. Entende o que eu queria dizer? Que ele podia, entende? E a maturidade dele disse: eu só posso o que Deus permite. Então assim, ó, como fazer uma coisa, eu converso, tenho que conversar com Deus, Senhor, entendeu? Aí ele diz: vai, meu filho, quem vai com Deus é imbatível, e quem vai sem. Perguntaram ao Buda isso, né? Meu filho, quando você vê uma coisa ruim crescendo, é porque ela não amadureceu. E quando você vê uma coisa boa que não cresce, é porque não amadureceu. Mas vai amadurecer, tudo vai amadurecer. É isso. Calma. Então hoje, para finalizar, eu penso muito isso. Eu acho que a coisa mais importante, ela deu um grito de uma coisa que sempre gritou dentro de mim antes. E que hoje, assim, com muita tranquilidade, eu digo para vocês: eu não posso tudo. Eu posso muitas coisas e posso tudo que Deus quiser. Agora, eu por mim, eu não posso tudo. Na verdade, por mim, eu não posso é nada. Mas eu não tenho mais, só por hoje, essa ficção na minha cabeça de que eu posso, entende? E acho que esse pensamento está na cabeça da maioria dos drogadictos e alcoólatras e pessoas do sexo que estão dominados, entendeu? Dominados mesmo, a pessoa fica louca. Louca. Eu já vi, li depoimento de coisas, como é que pode uma coisa tão linda como o sexo, né? Você vê uma pessoa ficar, não, mesmo que não esteja doente fisicamente, ela ficar completamente escrava, não conseguir fazer outra coisa, só pensa em namorar. A mulher linda com 10 namorados, dando atenção a 10 pessoas e não vê que a vida dela, ela não consegue fazer outra coisa que não seja pensar em namorar. Aí quando chega no DAS, ela não consigo fazer nada. Aí quando sai, eu boto o outro no lugar, e um eu ligo, o outro eu atendo, agora não sei onde, eu não sei onde. Gente que tá viciada em pornografia, masturbação, que é 24 horas por dia, não consegue sair de dentro do quarto. Gente que é viciada em comida e... Você viu aquele filme A Baleia, né? Emotiza o alimento e não consegue deixar de comer e perde tudo. Não tem vício menor ou maior, melhor ou pior, né? Vício é vício. Tá? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e bom Senhor. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.